vamos. Caião, tem um grave problema. Eu me considero um endemoniado. Ah, é? É. Se considera, o que a gente pode fazer a respeito, né? Não, mas ele, na próxima frase, ele tira o time. Ele fala, não por mim mesmo, mas por conta de alguns pastores que, quando me olham, parece estar vendo o próprio Satanás. Eu sou batizado nas águas, no Espírito Santo, cheguei a falar em línguas estranhas, minha igreja é hebreia, pentecostal. Me ajude a entender, Caio. Por que para o meu pastor eu ainda não estou liberto totalmente? Tem outra coisa, sinto como se espíritos entrassem e saíssem de mim. Vivo isso toda vez que congrego lá na Bleia. Claro. Em outras denominações me sinto o total devasso que era antes de conhecer a Cristo. Por que isso, Caio? Me ajude. É tudo doença religiosa. Ele vai para lá, só fala em demônio. Tem um pastor que diz que ele é um endemoniado porque ele não pratica toda a cartilha da Bleia. E ele introjetou essa história na mente dele. Isso é só uma questão da mesma doença de gente que ficou com a mente do tamanho de uma noz. De uma noz. A doencinha é uma... Sabe, se o cérebro humano é assim, o dessas pessoas ficou uma amígdala. Ele só tem uma amígdala primitiva, o cérebro não cresceu em volta. A mente, então, não se desenvolveu em lugar nenhum. E viraram esses entezinhos que vão ali, o pastor diz que eu sou endemoniado, então eu sou. O pastor olha para mim, é como quem vê um espírito maligno deve estar sendo atravessado para lá e para cá. Tudo psicológico, tudo demônio de igreja. Tudo demônio de troca de doença de igreja. Aí ele vai nas outras, como na Bleia é no chicote, ele vai nas outras onde não é no chicote, e ele é um cara tão amorfo, tão sem densidade, tão sem identidade, porque um indivíduo desse não sabe nem quem ele não tem identidade nenhuma. Virou uma pasta religiosa. Aí ele vai para outro lugar onde assim aparentemente é mais leve, aí ele se entrega, vai e faz loucura. Aí, se ele te culpa, volta para a Bleia para apanhar. Aí fica nessa história sem evangelho. Braulio, você já deve ter sentido a minha agonia aqui, Palermo. Já não sentiu? A minha agonia é grande, porque eu devo ter nascido para repetir as mesmas coisas para um povo de coração duro, de mente embrutecida, que perdeu a capacidade de refletir, que perdeu a identidade, que perdeu a alma, que perdeu o mínimo do que seja chamado de bom senso, que vive nadando num pantanal de medos, de insegurança, de angústias, de infernos, de demônios mentais produzidos pela culpa, pelo medo, pelo pânico, induzidos o tempo todo pelos alimentadores dessa dependência e que comem, bebem, vestem e se servem da continuidade ininterrupta dessa segurança. Quanto mais multidões nesse estado, mais riqueza, mais poder, mais gente, mais demonstração para eles. Quanto mais gente não resolvida, mais continuidade. Quanto mais gente não resolvida, mas com medo de se resolver em qualquer lugar, porque senão a maldição vai piorar, mais poder eles têm na mão, e vocês seguem nessa doença. E o evangelho morto, abandonado, perdido na casa de Deus, o evangelho. Aí você veja que a gente fez um programa perguntando: você acha que crente pode ficar possesso, endemoniado ou sob sujeição demoníaca? E veio um caso ou outro parecido, o resto foi tudo de psiquismo demoníaco. Veja só a seriedade de mentes que se adoeceram pela construção onipotente de Satanás na existência dos crentes. E com a relação de que cada dor é encosto, cada culpa é demônio, cada falência humana é uma legião no indivíduo. Que alma humana sobrevive assim? E quem quer que, crendo nisso, vai pensar o que mais? Está no lado do pensamento, uma vez que esse pressuposto se estabelece como algo fixo na mente de um indivíduo. Acabou a possibilidade de sentir, pensar,
entender, discernir, avaliar, se compreender. Ele é um zumbi. Só isso. E milhares dos que me veem hoje aqui são esses zumbis. São esses entes que não sabem quem são, incapazes de pensar, que sofreram um processo demoníaco de emburrecimento. É muita burrice, gente. Foi uma burrice aprendida. Você não nasceu assim, não. Você ficou burro. Você não era assim, não. Você foi ficando cada vez mais burro. Quanto mais distante do que você chama de conversão você era, mais esperto um dia você foi, ainda que para o mal. Mas você se converteu e não ficou puro, só ficou burro. Burro conflituado, um burro angustiado, burro pecaminoso, burro com pulsões sexuais e burro. E angustiado pela opressão do diabo. Meu Deus, o Espírito Santo me deixou. É uma agonia, é um inferno. É um inferno, existir nisso não dá para uma mente suportar. É por isso, eu não sei hoje as estatísticas atualizadas, mas quando eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira, o dado estatístico que nós tínhamos é de que mais de 70% dos internados nas clínicas mentais de deficiência mental do Brasil eram oriundos do grupo evangélico e primordialmente das igrejas pentecostais e neopentecostais, porque não tem mente que suporte continuar sã sobre uma pressão tão infernal. Quem quiser entender, entenda. Foi o que Jesus disse numa determinada hora. Quando perguntaram a ele, escuta, por que tu estás falando por parábolas? Ele disse, é para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam. E entendendo não discernam, porque eles não querem ver, nem ouvir, nem discernir. Para que porventura isso não lhe chegue ao coração, e lhe chegando ao coração, eles se convertam e sejam por mim sarados. Então depois de já ter dito tudo com clareza, eu vou falar por parábola. Pelo menos eles têm a desculpa de que não entenderam a parábola, porque a burrice é tão grande que nem parábola entendem. Qualquer um entende, menos eles. Estou falando sério, gente, eu estou falando muito sério. Vocês estão dentro de uma zona de doença mental, de paralisia cerebral, de retrocesso reflexivo. Vocês são seres do medo, do pânico, da angústia do inferno, acompanhados pelo diabo, às vezes pelo Espírito Santo, e tem um Jesus de doutrina e de papel, e vivem vidas infelizes, dizendo que um monte de gente está indo para o inferno, enquanto o inferno habita o coração de vocês numa agonia constante. Eu estou falando alguma mentira ou estou falando a verdade? O grande demônio penetrando e invadindo almas evangélicas é o engano religioso que se transforma numa massa psíquica de desespero, de insegurança, de pânico de ser. Pânico de ser no final, no coração da maioria das pessoas. Eu não estou aqui contra grupo nenhum, eu só estou descrevendo um fenômeno. Quem me dera poder chegar aqui e dizer o contrário. Quem me dera poder chegar aqui e dizer, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa, como eu fiz durante 25 anos. Vocês que me assistiram aí durante 30 anos na TV aberta sabem disso. Terminava os programas dizendo, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Por quê? Porque naquele tempo eu ainda tinha esperança de que aqui e ali as pessoas encontrassem um lugar legal. Hoje em dia, Deus me livre. No Rio de Janeiro eu indico 2, 3. São Paulo, 2, 3. Aqui eu indico 1, 2. Ali 1, 2. Mas dizer isso não dá para dizer. Porque senão eu vou estar mandando as pessoas para um inferno, do qual eu estou pedindo a Deus que me dê graça de ajudar alguns a saírem. Pois bem, minha gente, acabou o nosso tempo. Você ainda queria dizer mais alguma coisa, Bruno? Último. Fala. O cara mandou pra mim, eu vou ler pra você. Tá. Braulio, quando o cara estiver mais tranquilo,
Tá pensando que eu estou Pede intranquilo? para ele fazer outro programa com o mesmo tema. Ah, é? Não, eu só respondi as perguntas que me fizeram. Eu sei. Olha Mas lá, é engraçado. olha a minha proposta. Você acredita que um cara de igreja pode ficar possesso, isso e aquilo? Aí eu só recebo pergunta de possessão de burrice. Calma, Olha, Caião, precisamos muito de você. Cuidado com o coração. O meu tá ótimo. Vocês é que tem que ter cuidado com o de vocês. Porque um cara que me dá que me vê todo dia aqui e tem a coragem de me dar um conselhinho desse, tá burro também. Me ama com extrema burrice, porque me vê todo dia aqui e tem a coragem de me dizer isso. Não me conheceu até agora, meu amigo? Pelo amor de Deus. Tem um espelho ao pé de você, vá se enxergar. Eu estou aqui com todo amor, todo dia. E a minha veemência num dia como esse é uma pedagogia para ver se o povo acorda. Agora você está pensando que eu vou sair dali e vou chutar um cachorro? Eu vou comer um melão, vou dar um beijo na minha mulher e vou embora. A minha vida é feliz. Vocês é que andem atrás se eu estiver dizendo alguma coisa boa, porque eu não pararei de o dizer até o dia em que o Senhor me levar. Amém. Enquanto eu tiver voz, eu estarei aqui. E enquanto forem burros, eu direi, pelo amor de Deus. Pior do que demônio é burrice, minha gente. Essa é uma casta que às vezes oração não tira. Burrice encruada é uma desgraça. Não é uma casta, é um castigo. Não é uma casca, é um casco. Ei. É um casco, meu irmão.